Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra estar aqui para passar para você esta mensagem tirada da Palavra de Deus. Neste canal Pense Nisso, nós extraímos verdades da Palavra de Deus, especialmente verdades concernentes ao tempo do fim. Estamos estudando as profecias de uma forma especial e especialmente as contidas no livro do Apocalipse, profecias escatológicas que diz respeito à vida dos dias de hoje, a nossa vida. Então é muito importante a tua presença aí, eu saudo a você por isso e espero que Deus possa te abençoar neste momento que você está dedicando para nós em assistir o nosso canal. Neste canal, desde o princípio, nós estamos considerando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse é o encontro de número 61. Portanto, já fizemos muitas gravações debaixo deste tema. Desde a origem do conflito no céu, a origem do conflito nesta terra, estamos considerando esses pontos do conflito, estamos considerando o desenrolar deste conflito, como que o mundo se encontra hoje e no que dará nos próximos dias. Nesses dias que estamos vivendo, que acreditamos que será os últimos dias, que é os últimos dias da história deste mundo. Então, tudo isso nós estamos trazendo em pauta aqui nos nossos diálogos, nas nossas considerações, e eu gostaria muito que você atentasse para os vídeos já gravados, porque eles são esclarecedores daquilo que nós vamos falar hoje. É evidente que nós não vamos falar ou explicar, detalhar alguma coisa que já foi falado em encontros passados. Cada um dos nossos vídeos estão desenvolvendo os assuntos para que o próximo vídeo tenha um acréscimo do que foi falado, né, no vídeo anterior. Então nós vamos fazer hoje um acréscimo, um comprimento daquilo que já foi falado. E se você assistir só esse e não assistir os outros vídeos, é muito provável que você fique perplexo com alguma colocação nossa, que você talvez até se sinta ferido, quem sabe, uma possibilidade, porque nós estamos abrindo a verdade de Deus conflita com os nossos pontos de vista, com a nossa maneira de entender. Então, não só a você, mas fere a mim e todas as pessoas do globo, conforme a Bíblia diz, todos nós somos pecadores, e a palavra de Deus, que é um Deus santo, perfeito, impecável, vem evidentemente para conflitar com a nossa maneira de ver, a nossa maneira de entender, e é por isso que eu peço que você assista os outros vídeos, porque nós usamos a Bíblia para explicar aquilo que Deus tem para nós, principalmente nós que estamos vivendo nesses últimos dias da história deste mundo. E não estamos colocando o nosso achismo, o nosso querer, aquilo que realmente nos agrada. Nós queremos, então, trazer apenas a verdade. Disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o importante é sermos libertos do engano, sermos libertos da mentira. E somente a palavra de Deus tem a capacidade de nos livrar desses grilhões que Satanás impõe sobre nós. Enfim, na continuação do que nós temos falado, do exército do inimigo que quer dominar o mundo todo, o fato é que nós temos dito que Satanás, através dos poderes dominantes, entre os poderes dominantes que ele usa, poder político, poder religioso, existe, já mencionado aí em encontros passados, existe as sociedades secretas. Então, são várias sociedades secretas que trabalham nessa direção, nos planos de Satanás, para fazer cumprir os seus propósitos de formar um exército para, no final da história, conflitar com o povo de Deus. Então, o seu exército é composto de vários tipos de organizações, vários tipos de instituições e poderes que são dominantes ao redor do mundo. E existe, então, as sociedades secretas. E por que é secreta? Porque existem coisas erradas, existe ali ideias, tramas, que eles devem fazer às escondidas. Então, são conspirações contra as massas em especial. Porque se não fosse assim, eles não teriam por ser o motivo de serem ocultas.
sociedades ocultas, sociedades esotéricas, então sociedades secretas. Eles iriam expor os seus pontos de vista perante todas as pessoas sem esconder nada. Não importa entre portas fechadas, paredes, entre quatro paredes, eles fariam isso às claras. Certa vez, quando Jesus estava sendo interrogado diante de Anás, Caifás, lá a liderança de Israel, que queria ver ele crucificado, eles perguntaram lá, não sei se foi Anás ou Caifás, não me vem à memória agora, mas você pesquise ali. Foi perguntado a Jesus a respeito da natureza das suas pregações. Jesus então respondeu assim: por que perguntas a mim? Pergunta às pessoas que estão aqui, todos me ouviram. Eu não falei nada às escondidas, eu falei às claras, para que todos soubessem daquilo que é o reino o reino do céu, daquilo que Deus deseja para os homens. Então ele veio pregar o reino dos céus, o reino de Deus na terra, e ele não escondeu isso. E ele até ensinou seus discípulos para que eles fossem a luz do mundo, para que eles não se escondessem debaixo de algum móvel ali, porque se sendo eles a luz do mundo, devem ser destaque, devem ser colocados em pontos de destaque para que todos possam ver a luz de Deus entre os seus discípulos, para que Deus seja glorificado. Então Jesus respondendo assim, ele mostrou que aquele que não deve, não teme, não precisa se esconder. E as sociedades secretas que compõem a estrutura do mundo faz parte do projeto de Satanás em fazer com que o mundo seja estruturado, seja manipulado. Então, a estratégia de Satanás é desenvolver conspirações às escondidas. E as sociedades secretas estão aí para isso. Agora, o que é que a maçonaria, por exemplo, que é um exemplo das sociedades secretas em geral, o que a maçonaria está dizendo para nós? Nós bem sabemos que o piso da maçonaria, de todas ao redor do mundo, é igual. É um piso com quadriculados preto e branco. E qual é a mensagem que eles estão querendo dizer para nós, pisando nesses quadriculados preto e branco? Veja, uma sociedade secreta a nível global que tem esse piso em todos os seus templos, em todos os seus pontos de encontro. E também tem outros símbolos ali, como uma escada ali, que é um símbolo da ascensão, um símbolo do progresso. Temos duas pedras ali nas colunas, em duas colunas, uma totalmente em desuniforme, totalmente bruta, e uma pedra lapidada, simetricamente perfeita. Então, eles, através desses objetos que eles têm em seus templos ali, eles estão dizendo que eles vão progredir, vão fazer com que o homem bruto se torne um homem perfeito, eles vão aperfeiçoar o ser humano. Então, o objetivo deles é fazer com que o ser humano evolua do mundo todo. Então, todo esse programa deles é a nível global. E o piso preto e branco, esse quadriculado, é uma representação do que é o mundo, de como eles vão conduzir as coisas no mundo. É fazendo com que o bem e o mal se choquem. O bem e o mal devem fazer parte nesse programa de estruturar o mundo. Veja que maçom do francês significa pedreiros. Então, eles são os pedreiros. Eles são aqueles que são os construtores, aqueles que constroem. Tanto é que eles fazem as cidades, eles são aqueles que têm os seus símbolos nas cidades. Principalmente a origem da maçonaria era os maçons legítimos que eram construtores. Então, através dessa atitude deles, desses emblemas, a mensagem é muito clara. Eles vão construir o planeta, eles vão estruturar as cidades, a civilização, a sociedade, através dos conceitos que eles defendem como sendo oriundos do seu Deus, o Deus que eles, na verdade, adoram. Então, qual é o Deus que, na verdade, eles adoram? O grau 33, o grau máximo ali, do grão-mestre que eles atingem ali, eles chegam a esse ponto de
reconhecer que o Deus que eles adoram é Abaddon, que é o próprio Satanás, reconhecido por eles. E eles têm o livro Moral e Dogmas, de Albert Pike, que é tido como a Bíblia da maçonaria. Então, eles seguem os escritos de Albert Pike, Morais e Dogma. E ali, nesse livro, Albert Pike deixou bem claro que Satanás e Lúcifer trata-se da mesma entidade. Quando foi Lúcifer lá no céu, significa que ele era o portador de luz. E sendo o portador de luz, sendo expulso do céu, nesta terra, ele se disfarçou de uma serpente. Olha ali, o ocultismo, ele se oculta, porque ele sabe que seria repelido se fosse apresentado o lado do mal, o lado das suas verdadeiras intenções, se fosse apresentado despido de imagem, se fosse nas claras, ele seria infalivelmente repelido, porque Deus havia advertido o casal a respeito do anjo caído. Então, para que ele não fosse identificado como o anjo apontado por Deus, ele se ocultou. Ele já usou o ocultismo ali, usou uma serpente, fez uma serpente falar, e é o Lúcifer. E para os maçons, aquilo foi um bem, porque a partir daquele momento, conforme o discurso da serpente para Eva, Deus era o vilão. Deus é o malfeitor, é aquele que estava mantendo o casal na ignorância. Mas o anjo caído, que foi expulso, o Lúcifer, o que traz a luz, é aquele que mostrou que se ela desobedecesse a Deus, não só ela, mas Adão, então eles seriam superiores, eles iriam progredir, eles iriam avançar até reconhecerem que são uma divindade. Então, os maçons consideram esse lado de Lúcifer como sendo aquele realmente que aprecia o homem. É a criatura que veio do céu, que na verdade é humanista, é a favor dos homens, das necessidades dos homens e se preocupa com os homens. E para tanto, para que o homem progrida, para que o homem avança, ele vai descortinando as coisas e mostrando as verdades para o homem, né? E os maçons têm, então, Deus como sendo o vilão. E Lúcifer, que na verdade, para que o homem progrida, ele, depois que o casal foi expulso, ele começou a apresentar também o lado ruim, o lado das trevas, né? Então ele foi manipulando o progresso do homem, mostrando verdades e mostrando o erro, mostrando coisas boas e coisas ruins, e o homem, de acordo com a visão da maçonaria, ele progride debaixo desses conceitos, entre certo, errado, bom e mal, entre capitalismo e comunismo. Então, juntando essas coisas, o homem atinge o progresso. Lao Tse, lá na antiguidade, na China, ele formou o conceito do taoísmo. E ali é muito apreciado lá entre os orientais, e também agora um vento de doutrinas orientais invadiu o Ocidente, mas aqui, como lá, pegou a ideia do taoísmo de Lao Tse, a ideia do yin e do yang, o preto e o branco, a luz e as trevas, o molhado e o seco, o sol e a lua, a noite e o dia. Enfim, então essa dualidade de coisas é para fazer com que o mundo e o universo realmente possa viver em harmonia. Então essa necessidade, eu não lembro aqui um texto da Bíblia que diz assim, o próprio Deus está dizendo, é um dos profetas, não lembro se é Jeremias ou Isaías, qualquer hora aí, dá uma pesquisada que você vai encontrar no Google. Diz assim, Deus dizendo, eu sou aquele que formo o bem e o mal, a luz e as trevas. O próprio Deus se coloca como tendo uma dupla personalidade. Mas quando se refere a Deus, nós temos que entender o seguinte, é no sentido de ele estar acima de todas as coisas. É comum a linguagem na Bíblia de Deus quando há uma referência dele fazer algo, mas a Bíblia, na verdade, o original e o indicativo, o próprio indicativo da Bíblia, nesse sentido, é de que ele permite. No caso, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, na verdade, Deus deixa o mal atuar entre os homens, Satanás atuar entre os homens, e o próprio homem cometer maldades. Deus, sendo soberano,
soberano, estando acima de tudo e de todos, ele apenas permite acontecer para que nós, homens, possamos, pelo próprio entendimento, pelo exercício do livre-arbítrio, saber que aquilo é ruim e fazer a escolha em nos distanciarmos do que é ruim e escolhermos aquilo que é saudável, aquilo que é certo, aquilo que é bom. Então, Deus permite acontecer as coisas para que possamos fazer escolhas inteligentes, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala de Deus, é aquele que faz o mal e faz o bem, né? Então, ou forma o mal ou forma o bem. Então, as pessoas não devem interpretar como a maçonaria interpreta sobre Satanás. Porque Satanás, ele, para alcançar os seus propósitos, ele trabalha dessa forma dupla. Ele faz o mal e de repente apresenta o bem, mas tudo que ele faz é com o propósito de levar o ser humano à ruína. Enquanto tudo que Deus faz é com o propósito de salvar o homem, de lhe conceder a vida eterna. E, enfim, mas a maçonaria coloca assim essa qualidade para Lúcifer. Então, quando ele está fazendo bem, significa que ele está querendo salvar o homem. E quando ele faz o mal, também tem o mesmo sentido. Mas é ele que cria o mal, é ele que cria a desgraça, ele que leva o homem à ruína, e não Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? O fato é que esses que estão dominando as sociedades secretas, como no piso da maçonaria, eles são tidos como os construtores, os maçons, os pedreiros. É uma maneira de dizer que no mundo eles estão edificando, eles estão construindo uma sociedade a nível global sob esse projeto, esta visão de que Lúcifer é que os está guiando para que, através do mal, o homem possa crescer e também através do bem o homem possa crescer. Então esse piso quadriculado, o avental de película que expõe ali também no seu simbolismo o esquadro e o compasso, eles estão trabalhando para construir uma sociedade, que é tido como uma cidade a nível global. Quanto a essa cidade que eles estão trabalhando para unir todas debaixo de uma visão do certo e do errado, do bem e do mal, conforme o piso da maçonaria está ali passando para nós de informação, quanto a isso, nós vemos então que o inimigo ele está fazendo as pessoas ficarem totalmente, confusas, totalmente perdidas, alienadas com respeito ao que é, na verdade, a palavra de Deus que pode nos salvar. O que é a verdade? Então ele descaracteriza a verdade, fazendo as pessoas olharem da mesma forma o mal como se fosse o bem. O Apocalipse fala da cidade que está sendo construída, conforme os maçons mesmo se declaram como os construtores da cidade ao redor do mundo. O Apocalipse fala da grande cidade, a Babilônia, a grande Babilônia. Nós vamos também enfatizar isso aí para frente, já temos falado aí para trás, mas o objetivo é esse, é fazer com que as pessoas progridam através da fabricação da guerra, da fabricação da paz, porque tudo é fabricado. Tudo, na verdade, é premeditado. Não é algo que aconteceu por acaso. E eles têm propósito especial nesses projetos de colocar um ponto divergente do outro e fazer com que se atritem, fazer com que se encontre e disso resulte em alguma coisa. É o que temos falado aí nos encontros anteriores, né? Da dialética hegeliana, né? O conflito de um ponto de vista com outro ponto de vista para ter um resultado final. Então, o inimigo ele está fazendo o mundo caminhar para a construção de uma sociedade conforme a maçonaria está revelando ali nos seus cerimoniais, né? Unindo o preto com o branco, que na verdade temos que entender que preto não quer dizer nada de preconceito, não é algo para olharmos com essa visão destruída que as pessoas estão colocando aí sobre a cor preta, mas a própria Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, que união há entre a luz e as trevas, ou entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. O apóstolo Paulo falou isso, nós também já tratamos
deste fato em encontros anteriores. E quando Paulo falou isso, e se prega isso nos púlpitos da igreja, porque está na Bíblia, então, da parte de Deus, evidentemente, não tem nenhuma visão de preconceito pela cor preta, não é isso. Mas é usado para indicar o lado do mal. Assim como o vermelho, conforme temos falado aí em encontros anteriores, a Bíblia usa o vermelho para identificar a cor do pecado, a cor daquilo que Satanás mais usa para se identificar, né? Conforme nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, no último encontro. O grande dragão vermelho que foi expulso do céu. Apocalipse 12, verso 3. Enfim, mas do jeito que é usado a cor vermelha para indicar o pecado, não quer dizer que estamos usando de preconceito aí, estamos querendo discriminar uma cor para todas as realidades. E nem o preto também. É só uma maneira indicativa, assim como o branco também a gente usa para indicar o bem, mas de acordo com a Bíblia, a luz e as trevas, que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, pela Bíblia, é só um indicativo. Não tem nada a ver com preconceito. Estou me explicando aqui porque está muito perigoso hoje proferir qualquer palavra aí e as pessoas mal intencionadas, as pessoas com o cérebro já danificado pelo pecado, pelo mal, está querendo perverter tudo e ver maldade em todas as coisas, se dói por tudo. Então a gente tem que estar se explicando aqui. Enfim, o fato é que assim as sociedades secretas ao redor do mundo, assim como a maçonaria, estão usando de encontro o mal e o bem, a guerra e a paz, e assim eles estão construindo a sociedade que é denominada a nova ordem mundial. Para tanto, eles estão embusteando a classe média. A classe pobre eles estão achatando cada vez mais. E a classe média, eles estão cada vez mais também procurando destruir. Com essa ideia de que as pessoas estão emitindo o CO2, que é o dióxido de carbono, né? Através dos carros, através das indústrias, das fábricas, do comércio, enfim, tudo aquilo que gera o capital para que as pessoas não venham a produzir mais, não venham a ter mais as suas empresas, para que caia o emprego e as pessoas, em geral, fiquem desempregadas. Eles estão agora trabalhando aí nesse assunto de que temos que parar com as fábricas, com as indústrias, com os carros que consomem combustível fóssil e temos que usar o combustível alternativo, o combustível, na verdade, a água, alguns carros movidos até a água que estão saindo por aí, ou carros elétricos. Então, eles estão oferecendo para a sociedade essa nova visão para que não haja mais nem motoristas direito, porque os carros são autômatos, eles vêm ali sem motoristas, não joguem o petróleo, na verdade, que é o que faz girar a economia dos Estados Unidos em especial, ele então vai ser cortado, dado a essas visões de poluir o meio ambiente. Então ele vai ser cortado e os Estados Unidos, que se enriqueceu e ainda se enriquece dominando o petróleo, os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo do Oriente Médio. Então esses países que fornecem o petróleo para o enriquecimento dessa nação será cortado e os Estados Unidos então não será o país mais rico. O dólar americano que está nas mãos de todas as pessoas, evidentemente vai perder o valor e é o programa deles para que os Estados Unidos, como a superpotência do mundo, caia a sua hegemonia a nível global e possa ficar no mesmo nível das outras nações. Então eles não querem uma nação soberana. É por isso que George Bush, ali em 1991, já citamos isso em encontro passado, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e os Estados Unidos foi lá livrar o Kuwait das mãos de Saddam Hussein, então ele discursou dizendo que agora seria uma oportunidade para a implantação da nova ordem mundial, aonde não impera mais a lei da selva. Nós explicamos isso, né? Ou seja, a lei do mais forte. Chora mais quem pode menos. É assim que tinha sido conduzido os países mais poderosos se impunham sobre os países mais fracos, dominavam aqueles países mais fracos. Os Estados Unidos, o mais forte, fez muito disso ao redor do mundo. Então,
o George Bush falou, na nova ordem mundial, a lei não será mais a lei da selva, do mais forte dominando o mais fraco, porque todos os países devem ser nivelados, todos devem ter o mesmo crédito. Então, esse programa deve ser o programa da nova ordem mundial. Todos devem estar em pobreza. As fábricas não vão mais produzir, as indústrias, os carros, os motoristas que conduzem os transportes de lá para cá, tudo vai ser dispensado. E como tem ali a questão do dropshipping, o dropshipping da economia significa, hoje em dia, tudo é virtual, as lojas não precisam mais funcionários para trabalhar, porque a tecnologia, a internet, está fazendo as vendas por internet, então os funcionários que trabalhavam nessas lojas são dispensados e existem as logísticas, esses pontos que guardam os objetos e as próprias lojas, o comércio, enfim, no geral, está girando na base da internet. Então, os funcionários que antes atuavam como vendedores e atendiam os clientes ali dentro dos seus estabelecimentos, todos esses funcionários foram dispensados porque agora a internet, a partir do momento da pandemia, entrou no lugar e há um desemprego em massa. Então, muitos conseguiram emprego e ainda trabalham, né? No sentido de drop shipping, que é essa venda, o drop shipping é a venda através da internet. Mas, no entanto, isso dispensou milhares e milhares de pessoas. Porque, na verdade, a tecnologia que hoje está aí já dominando o mercado, dominando todas as coisas, ela vem, aquelas pessoas que são técnicas, que se especializam, continuam a trabalhar, evidentemente. Mas a grande maioria, essas pessoas não se especializam. É como quando começou na agricultura ali, a mão de obra humana que plantava na agricultura, que cultivava ali, de repente o fazendeiro compra o seu primeiro trator. Então aqueles empregados são todos dispensados, porque o trator, além de fazer o trabalho mais rápido, faz com muito mais eficiência e não tem o gasto que os componentes humanos dão para o fazendeiro. Então a máquina, na verdade, só precisa de um manobrista ali, um homem que dirige o trator, no caso, para poder fazer todo o trabalho de uma quantidade enorme de homens, de braços ali, humano, então não precisa mais. Um continua no trabalho e o resto fica dispensado. Então, nós temos esse problema também social, o problema da tecnologia, que veio para substituir os seres humanos. Os seres humanos está se tornando um número, está se tornando um número assim desempregado de pessoas, e o próprio Elon Musk, conforme eu disse anteriormente, Elon Musk diz que dentro dessa situação atual do avanço da tecnologia, que vai ainda progredir mais e mais, ele falou que há necessidade de se estabelecer um salário fixo a nível global. Então todos vão depender de um salário fixo. E aí que está o problema daquilo que nós estamos considerando aqui. Quando ele fala de um salário fixo, ele está falando de um crédito social, de um cuidado do governo para as pessoas que estão aí desempregadas, que estão à toa, estão sem condições de trabalhar ou não trabalham porque o mercado dispensou essas pessoas. Então, sendo que se visualiza a multidão, a grande massa em desemprego, então o governo está trabalhando para que isso aconteça, para que as pessoas fiquem dependentes do cuidado do governo. Acontece no Brasil, as pessoas mais pobres, principalmente no Nordeste, aqui já tem essa visão socialista, né? Da Minha Casa Minha Vida, ou do Bolsa Família, as pessoas ali que dependem da ajuda, da mão do governo para poderem ter alguma coisa. Então, ao empobrecer o mundo todo, a situação vai ficar precisamente desta maneira. Então, é plano do governo levar todas as pessoas ao empobrecimento para que elas dependam do crédito social, que é a CBDC, o carro-chefe, ou seja, o poder monetário que o governo mundial usará
para manipular todas as pessoas ao redor do mundo. Porque o crédito social vem em seguida a essa situação de adaptação da identidade digital, que hoje está separado da moeda vigente do país, né? Então, cada país tem sua moeda, tem o seu dinheiro, que é lá do Banco Central, que passa para todos ali, mas é separado da identidade digital. Hoje tem o dinheiro digital e também tem a identidade digital. Já existe essas duas coisas. Mas a moeda do Banco Central, quando ela passar a vigorar, que é a CBDC, então vai unir a identidade digital com a moeda digital. Então a moeda do Banco Central digital está unida com essa identidade digital. E a pessoa, então, ou o governo, ou o país, que vai receber esse dinheiro, vai ter direito de receber o dinheiro, vai ser aqueles que tiverem crédito, como chamam aí de score. Deverá ter o score, ou seja, a pontuação necessária para poder receber esse dinheiro. Tanto um país como as pessoas, individualmente falando, vai estar debaixo deste plano. Então, ainda hoje, eles estão aí dando os passos, mas quando unir a identidade digital com a moeda digital, que vai ser administrado pelo Banco Central, aí sim, as coisas vão ficar seríssimas. Todos estarão sendo monitorados, estarão debaixo de um Big Brother e, se não falar a linguagem do governo, não vai receber esse crédito social. Eu dei o exemplo no encontro passado lá de Zelensky, o presidente da Ucrânia, com o país devastado ali. Então ele só oferecia dinheiro na identidade digital através da apresentação dessa identidade lá na Ucrânia, e ainda hoje deve estar assim, só oferece dinheiro, só oferece ajuda do governo às pessoas que apresentarem na identidade digital, tiverem comprovado ali que foram vacinadas. E você já notou ali, desde a pandemia, como que eles passaram a controlar as pessoas nesse sentido. Então aí que está o perigo. Eles querem empobrecer a tal ponto para que haja uma necessidade global das pessoas recorrerem à ajuda do governo, se tornarem uma China a nível mundial. A propósito, Klaus Schwab, que é o diretor executivo, né, o fundador do Fórum Econômico Mundial, recentemente ele falou que esse projeto de empobrecer o mundo todo vai ser colocado em prática a partir do ano 2030. Então ele deixou bem claro ali no seu discurso, a partir do ano 2030, todos vão depender da ajuda do governo. E ele explicou que as pessoas, elas não vão ter nada, mas serão felizes. Então ele estava dizendo que até 2030, a meta deles, eles que organizam as finanças, a economia de um país e a economia do mundo, o Fórum Econômico Mundial, então a meta deles é até o ano de 2030, para que todos estejam comendo nas mãos do governo e sejam então controlados pelo governo através desse crédito social. É por isso que hoje eles estão embusteando a classe média e a classe pobre. E o que acontece então nesse programa? Lá em São Francisco, por exemplo, em São Francisco, talvez estou errado, eu sei, lá na Califórnia, em toda a Califórnia, o governador instituiu uma lei de que as pessoas que estão vivendo nas ruas, as pessoas que estão na classe de pobreza ali, essas têm o direito de invadir as lojas, os mercados e todo tipo de comércio. O governo deu a ordem de que elas têm direito de invadir e podem furtar até $950. E eles têm direito de cometer este furto. Não importa se é lojas de roupas, se é lojas de mercados, as comidas lá dos mercados. Então, o que acontece? Eles entram numa loja, roubam 950, entram em outra loja, roubam 950, entram em outra loja, e assim eles têm direito de, no máximo, roubar de uma loja até $950. E alguns donos das lojas, esses empresários, microempresários, ou médio, em classe média de empresariado, esses comércios que ainda sustentam uma certa remuneração, eles
desanimam. Eles olham as suas lojas debaixo do apoio do governo sendo saqueadas e eles não podem falar nada, porque se eles interferem naqueles saques, quem é preso ali nessa situação são os donos das lojas, são os donos dos comércios. Então chegou a esse ponto para que essa classe média que ainda tem algum meio para produzir ali também venha a falir, ele venha a quebrar. A questão da agricultura, a questão da agropecuária, estamos aqui, eu não sei que dia que é hoje, estamos no começo de fevereiro do ano 2024. Ainda se você ligar a televisão, não a televisão, desculpa, eu errei, perdão. Eu não digo a televisão, canal aberto, porque eles não passam isso, eles não vão passar. E é até curioso, alguns jornalistas que usam as redes sociais na internet, eles comentam por que as televisões abertas não estão passando esses noticiários importantes que está acontecendo na Europa. O que está acontecendo na Europa atualmente? A classe da agropecuária, eles estão fazendo um grande protesto nas ruas de todas as cidades da Europa, na Espanha, na França, na Alemanha, na Grécia, na Itália e assim por diante. Todos os países ali estão sofrendo passeatas, protestos, estão o pessoal ali fazendo greve, os tratoristas que têm os tratores que eles usam nas suas fazendas estão interditando as estradas, estão invadindo as cidades. Veja, procure na internet, não na TV aberta, que eles não querem passar essa informação. Que informação é essa? É uma reação da direita contra as atitudes abusivas da esquerda. O que aconteceu então nesses países europeus para que haja esses protestos? Todos os estadistas taxaram a agricultura, né, a agropecuária, taxaram com impostos abusivos. Qual o propósito da taxação desses impostos? O propósito disso é para que eles desanimem, para que eles desistam do plantio. Então, essa atividade da agropecuária, que é fundamental, é vital para o ser humano, porque o alimento provém da terra. Então, essa atividade eles não querem que continue. Eles querem acabar com essa atividade justamente para que falte comida, para que as pessoas entrem no desespero. Nos Estados Unidos, em especial, diante dessa situação, os mercados começaram até a vender já nas prateleiras, você encontra em alguns lugares, kits de sobrevivência para as famílias, dando medidas de quanto as pessoas devem usar ali naquele kit, que é um pacote pequeno ali, até com alguns ingredientes, com vitaminas, com proteínas, para a pessoa tomar aquela ração para sobreviver, porque estão se preparando para uma fome ferrenha. Os mercados europeus, antes dessa greve que estourou ali na Europa, os mercados europeus começaram a trazer e expor nas suas prateleiras algo curioso, que foi muito filmado lá por muitos compradores dos mercados ali. Então eles filmaram chassis que eram vendidos ali cheio de insetos. E o governo começou a vender esses insetos industrializados ali dentro do saquinho plástico, dizendo da proteína que trazia esses insetos, que ia substituir a comida tradicional do europeu. Então, eles estão já preparando para que não haja mais mantimento, os preços são elevadíssimos, com a guerra da Ucrânia, com a Rússia ali, já fez com que o preço do alimento, dos grãos, da soja, o milho, o óleo de soja, porque tanto a Rússia como a Ucrânia exportavam isso para a Europa, para a África, tudo isso aumentou, foi elevado o preço de forma espantosa. Então, tudo isso já veio para dificultar, para fazer com que as pessoas tivessem menos poder aquisitivo, ficassem mais pobres, ficassem desnutridas e pessoas assim facilmente o governo manipula. Então, esse protesto que está acontecendo na Europa é algo que os governos tramaram junto com os senhores do mundo, os que realmente controlam as atitudes, o comportamento humano. Então, sabendo que as pessoas iriam entrar no desespero,
iriam buscar dependência do governo, mas o governo, então, trabalhando para que isso aconteça, eles impuseram essas taxações, né, essas taxas elevadíssimas para a agropecuária. Então, os plantadores europeus saíram em protestos dizendo que não tem condição, que assim eles iriam desistir dessa atividade. E a comida, de fato, iria faltar, não somente na Europa, em todo o mundo. Mas qual é o argumento lá dos estadistas, dos líderes da Europa? E não só deles, mas de todos os ambientalistas desse programa da Nova Ordem Mundial ao redor do mundo. Eles dizem que o fertilizante é uma das causas que faz com que a mudança climática fique mais intensa, para que haja uma destruição do sistema natural, né? Então, o CO2, o dióxido de carbono, é muito liberado através dos fertilizantes. E conforme eu disse no encontro passado, a respeito disso, Bill Gates foi interrogado como é que ficaria se a produção fosse impedida de ser cultivada, as pessoas iriam morrer de fome. Qual solução ele teria para isso? A resposta de Bill Gates foi: é melhor que as pessoas pobres morram do que a humanidade ou a Terra toda venha a perecer, dado ao dióxido de carbono, dado a esse clima sendo alterado por esses poluentes que são emitidos ao ar aí. Então, eles estão, até Bill Gates, ele está sendo destacado como o maior comprador de terras dos Estados Unidos. Está comprando tudo que é fazenda e até fazendas produtivas ele está comprando para que não haja mais plantio. Lá na Europa, o governo está tomando, ele está desapropriando essas propriedades rurais para que não haja plantação. Aqui no Brasil tem acontecido de fazendeiros. Eu vi um caso aí essa semana de um fazendeiro chorando. Ele apresentou todas as documentações à Polícia Federal, que o interpelou ali na sua fazenda, fechou o seu trator, que ele estava ali numa estrada, indo ali para trabalhar, e fechou o seu trator, se colocou no meio ali com a sua viatura, como se ele fosse um bandido. E foi filmado essa cena. E pediram um monte de documentação, e ele tinha ali, o rapaz tinha no seu celular todos os registros da compra daquele trator, e eles não ficaram satisfeitos, e vendo que realmente o rapaz estava em dia, eles mesmo assim alegaram que alguma coisa estava ilegal, eles deram um artigo lá que estava ilegal, e levaram o trator do rapaz. E o rapaz estava ainda pagando uma colheitadeira grande até. Era um fazendeiro, um cultivador da agropecuária aqui no Brasil, não lembro de que estado que é, mas deixou o rapaz chorando e levaram a máquina dele, o trator dele, levaram para longe. E assim, eles estão tomando as máquinas dos agricultores, dos plantadores, para que não haja mais comida. E eles querem, então, embustear tanto a classe pobre, a classe média, e achatar mais e mais a classe pobre. E o propósito é fazer com que todos dependam desse crédito social. O crédito que faz com que a pessoa tenha direito de receber a comida que o governo lhes oferecer. Então, o mundo está sendo conduzido para isso. Mas acontece que o assunto da direita, através do protesto lá da Europa, é um assunto curioso. O pêndulo tem trabalhado para o lado direito e para o lado esquerdo. Então o pêndulo tem essa movimentação para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então o pêndulo teve muito, na Idade Média, voltado para o extremismo da direita, quando o papado, os reis na Europa dominavam com mão de ferro. De repente veio a Revolução Francesa, o pêndulo foi para o lado da esquerda, fez com que tudo ficasse livre, mas de forma desenfreada, de forma irresponsável, e o lado da esquerda dominou no tempo da Revolução Francesa. De repente foi vindo de novo, e de repente foi passando e chegou para o lado da esquerda. A esquerda de novo passou para o lado da direita depois da Revolução Francesa, trouxe para o lado da direita, e agora está voltando para a esquerda, porque agora a esquerda está fazendo um estardalhaço em tudo que é país,
está desarticulando, desestruturando os países, e agora o pêndulo está voltando para a direita. Então é direita, esquerda, e agora está voltando para a direita de novo. E qual é o propósito dos senhores do mundo em fazer essa movimentação da direita para a esquerda? É fazer com que as pessoas cansadas de tanta falha humana, de tanta má administração, elas desejem realmente uma ordem mundial, alguém que resolva o caos a nível global. Então, o propósito deles é despertar o interesse do mundo para que realmente haja uma mente que controle as demais mentes. E é justamente para isso que esses globalistas têm trabalhado no curso da história, levando esse pêndulo de conceitos de direita, esquerda. É por isso que depois de todo esse caos que temos vivenciado, que ninguém aguenta mais, de tanta injustiça, de tanto atropelo à verdade, ao que é certo, ao que é justo, é que as pessoas agora já estão maduras. Elas clamam para um governo mundial, querem ser controladas, mas também querem uma certa liberdade. E é isso que nós temos falado. O Papa é a figura que vai trazer essa ansiedade, a resposta, o desejo, né? A satisfação desse desejo, desse anseio do povo. A Europa, então, com essa atitude das pessoas, está colocando para as próximas eleições líderes da direita. Me perdoe, hoje eu estou com a garganta muito irritada. Por mais que eu estou controlando aqui, mas não dá para segurar. Então, agora eles vão trazer ali, através daquelas atitudes, presidentes da direita. Aqui na Argentina, parecia que o negócio iria desprender de vez, ia perder o controle, como na Venezuela, mas também ali também a direita conseguiu assumir o poder recentemente, com o presidente Milei. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump, ele está sendo quase eleito, embora a esquerda fez de tudo, através do QAnon ali, as acusações que levantaram contra ele, 2021 até uma história parecida com a do Brasil, do 8 de janeiro, uma história parecida, aconteceu lá da investida da direita, lá no Congresso americano, exigindo ali realmente uma transparência nas eleições. Enfim, aqui também aconteceu isso, e o pessoal da direita foi prejudicado, o QAnon lá, pesquisa ali que você vai entender, do dia 6 de janeiro, se não me engano foi de 2021, houve uma ideia semelhante ao que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil, de pessoas a favor da direita invadindo o Congresso, invadiram ali o plenário e tudo, e de repente são tidos como baderneiros e recebem um monte de acusação, coloca o presidente como sendo ele, ficando ele impossibilitado de ser reeleito. Enfim, por que eu estou falando isso? Por mais que a esquerda tenha trabalhado para impedir a ascensão desses líderes de direita, eles agora estão perdendo a força. E quem está comandando o show, quem faz com que a direita ou a esquerda ganhe, na verdade, são aqueles que estão comandando todo o espetáculo. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que investem para que as coisas aconteçam. Então Donald Trump está ali para ganhar. Lá na Europa, a direita está ganhando. Na Argentina já ganhou. O caso aqui de Bolsonaro, que é da direita, teve um general que chegou a dizer assim, um político da direita, braço direito de Bolsonaro, numa entrevista de televisão, ele foi perguntado a ele em quem ele votaria nessa próxima eleição, para quem ele vai votar. E ele disse, é o líder do PL, do partido do Bolsonaro. E ele disse assim, olha, eu não votaria em mim porque, na verdade, quem construiu o PL foi o Bolsonaro, mas eu voto no Bolsonaro. E os entrevistadores falaram assim para esse político, mas acontece que o Bolsonaro está impedido de ser eleito, né? Está inelegível. E ele deu um sorriso e disse, mas o Lula também estava, porque ele estava preso e a Constituição reza que
uma pessoa que está numa situação como essa, devendo, em estado com a ficha suja, não pode se candidatar. Mas ele se candidatou e foi eleito. Então, de forma muito suspeita, aconteceu tudo. E a direita agora está ganhando força aqui no Brasil com esse argumento, do jeito que aconteceu do lado do erro, agora a direita pode também ter o direito, ter condições de assumir o poder. Me perdoe todo esse excesso de tosse aqui, mas é um programa simples. O importante, o importante são essas mensagens que nós estamos considerando. Enfim, nós temos visto aí esse domínio, esse retorno da direita. Não só no Brasil, mas em todos os países aí que a esquerda praticamente havia se apossado. E o que isso é para nos dizer? É para nos dizer que eles estão agora querendo impor governos que vão defender controles, que vão defender aquilo que é justo, aquilo que o povo está ansiando, está desejando. Então, esses governos estão voltando com proposta de ordem, com proposta de controle, e é justamente para isso que o assunto da desordem dos socialistas receberam direito de se impor nos países capitalistas para que desperte este anseio no coração da sociedade em geral. E assim as pessoas com essa ansiedade de controle, de serem realmente uma coisa mais, a economia mais eficiente e tudo funcionando, então é que agora as pessoas estão maduras, estão preparadas para serem dirigidas por um governo a nível global. Eu não sei se você está me entendendo, olhando os programas anteriores que nós já temos gravado aí, como que nós estamos vendo as coisas sendo conduzidas. Então, no final de tudo, eles querem dar o crédito social, empobrecer todas as classes através da baderna, para que depois as pessoas, quando vier o controle, que o Papa vai realmente administrar a nível global. Então, quando acontecer desse controle estar nas mãos do Papa, então o mundo todo estará ali sendo vigiado, sendo controlado, mas ao mesmo tempo satisfeito. É esta a verdadeira visão do fascismo, todos unidos, e o próprio Jesus havia dito, né, que quando ele viesse, o mal, o erro seria atado em feixes e lançado no fogo para ser queimado. Então essa visão de Cristo, na verdade, está querendo se reportar ao que está acontecendo hoje. As pessoas estão se unindo e o jogo daqueles que trabalham nas sociedades secretas é justamente construir a sociedade usando o erro e o certo, o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira. O piso preto e branco é a maneira deles conduzirem as coisas, construindo a sociedade a nível global. Na verdade, a primeira revolução que se destacou de rebeldia dos homens, podemos dizer assim, principalmente dos jovens, ocorreu, pelo menos a mais destacada que nós podemos considerar, ocorreu dado a Guerra do Vietnã, ali na década de 60. O protesto contra a Guerra do Vietnã. Então, começou um levante ali, principalmente dos jovens, contra esta Guerra Fria, que é o conflito entre a síntese e a tese e a antitese. Né? Então, a tese, o capitalismo, e a antitese, o comunismo. Então, este conflito gerou a primeira revolução, o primeiro protesto ali, e os jovens estavam ali na rua fazendo levantes. Depois, logo em seguida, veio o protesto da primeira primavera, da Primavera de Praga, né? Que foi no ano de 1968, a Primavera de Praga. O que foi a Primavera de Praga? Foi a ocasião em que as ideias do comunismo começaram a ganhar corpo,
começaram a se destacar, a entrar em prática na sociedade. Nessa região, em Praga, lá em Praga, na Tchecoslováquia, havia, na verdade, do comunismo, dois movimentos revolucionários. Existia o movimento revolucionário, os bolcheviques, e o movimento revolucionário mencheviques. Acontece que o movimento revolucionário bolcheviques era a revolução armada e o mencheviques era a revolução cultural. E lá em Praga, até então, na década de 80, começou os mencheviques a dominar o Estado, a igreja, a imprensa, os jornais ali, a mídia, enfim, começou a dominar a cultura deles, implantando ali o socialismo. E os bolcheviques, que são mais a Revolução Armada, ao ver que estava ganhando a causa ali, através do mencheviques, eles invadiram a Praga, a Tchecoslováquia, e implantaram o comunismo à força. Então houve essas revoluções ali, dando os primeiros passos para dominar a Europa e os Estados Unidos. Martin Luther King era um defensor, na década de 60, era um defensor dos direitos dos negros. E ele foi assassinado em abril de 1968, lá no estado do Tennessee. E ele defendia o direito dos negros, e logo após o seu assassinato houve um grande levante, e de repente já criaram ali um teatro aberto ali, que o nome do teatro é Hair, e esse teatro mostrava os jovens fazendo encenações nus, despidos, e fazendo anunciações a favor do uso das drogas. Então começou a partir desses movimentos, depois principalmente da morte de Martin Luther King, começou esse protesto que foi realmente achatando mais e mais os princípios do cristianismo nos Estados Unidos. No ano de 1969, houve aquele movimento hippie lá em Woodstock, que é um festival de música que foi, na verdade, promovido através do uso das drogas. Droga sintética, a heroína, a cocaína, o rock and roll. E assim, eles protestaram destacando cartazes falando sobre a vinda, a era de Aquário, que estava agora para surgir, estava para terminar a era de Peixes. A era de Peixes é a era da tradição cristã, dos ensinos da Bíblia, e a era de Aquário é a era do pode tudo, a era da liberdade. E o Woodstock, então, promoveu esses conceitos que se espalhou pelo mundo. Aquilo foi visualizado e as ideias de levante jovens se propagou. E não pense você que aquilo aconteceu por programas advindos da mente de maconheiros, de usuários de droga, não foi isso. Quem promoveu esses programas de levante, e o Woodstock também, foram pessoas de destaque, líderes do povo, pessoas pensantes, filósofos, havia educadores, havia até jornalistas que estavam defendendo este programa que era para derrubar, para desqualificar a ideia do capitalismo, já que o capitalismo estadunidense oferece a liberdade, então eles começaram a explorar desta maneira para corroer, né? Então esses grandes pensantes, essas pessoas que realmente dominam o povo, até escritores de livros e assim por diante, eles entenderam que para poder realmente contaminar a sociedade, eles precisavam usar a força jovem. E eles promoveram esses movimentos jovens. Havia um psiquiatra, um homem de renome ali, não me lembro o nome dele, ele lá nessa época, nessa década de 60, nessa ocasião, ele leu um livro de um outro psiquiatra com o nome As Portas da Percepção. Então ele começou a espalhar para a juventude daquela época, com base no conteúdo desse livro, As Portas da Percepção, de um psiquiatra que eu não vou lembrar o nome dele. Mas com base no conteúdo desse livro, esse psiquiatra, esse estudioso, esse acadêmico ali, ele disse que os jovens e todas as pessoas, ao usarem as drogas, eles teriam a mente mais aberta, mais dinâmica, a percepção seria aguçada. E foi aí então que o assunto das drogas começou a invadir realmente
a sociedade, entre os jovens. Até então, era pouco mencionado o tema da droga, porque isso era coisa para marginais, para delinquentes. Mas a partir dessa ideia, desse psiquiatra, com base no livro do outro psiquiatra ali, As Portas da Percepção, se espalhou então entre os universitários, em especial, a ideia de que eles deveriam usar as drogas para terem uma mente mais aberta, uma mente mais aguçada, e, enfim, foi aí que começou a explosão com as drogas, a perversão começou a aumentar mais e mais entre os alunos, a ideia do socialismo, todos devem se unir, devem se incluir, tudo está certo, não existe erro, não existe nada que deva ser proibido, começou a ganhar corpo a partir dessa ocasião. Um outro acadêmico aí nessa mesma ocasião, ele começou a espalhar a ideia de que os jovens faziam protestos, faziam anarquia e quebra-quebra, e todos aqueles atos de violência daquela época, nos seus protestos, era porque os jovens estavam sobrecarregados sexualmente, dado a opressão da sociedade com respeito ao uso da exploração do seu corpo. Os hormônios do corpo do jovem está aflorando cada vez mais e a sociedade estava reprimindo esse desejo dos jovens da prática do sexo. Então, aquilo também aflorou de um jeito que os jovens começaram a defender a libertinagem sexual. E o cristianismo foi ficando cada vez mais desmerecido, mais criticado. Havia no caso, depois do Woodstock, ali concomitantemente, ainda na década de 60, surgiu da Inglaterra, que foi para os Estados Unidos, os Beatles, a Beatlemania. Então, os Beatles fez com que os jovens ficassem alvoroçados junto com o Elvis Presley, o rock and roll, com os outros cantores de rock daquela época. E tudo aquilo aflorou de um jeito e os jovens começaram a dar o seu grito de liberdade. John Lennon, que influenciou tantos jovens pelo mundo afora, ele se tornou, na verdade, um apoiador dos objetivos da esquerda, de tal maneira que até o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, queria deportar ele dos Estados Unidos para a Inglaterra. Mas ele não conseguiu, apesar de todos os esforços que o governo americano fez para deportar John Lennon, porque ele era favorável aos programas da esquerda, ele fazia, junto com a Yoko Ono, a protestos contra as ideias reprimentes da direita, e de repente Richard Nixon, presidente, ele criou uma situação para que ele fosse expulso porque encontraram ali maconha junto com John Lennon. Então ele usou isso como pretexto para que ele fosse deportado, mas ele não ganhou a causa, né? Ele queria porque queria que John Lennon saísse, dado a sua grande influência para os jovens, para que pudessem ficar ao lado dos ideais da esquerda. Ele tinha as músicas que você deve conhecer, né? Por exemplo, Imagine. Imagine um mundo sem religião, imagine um mundo sem fronteiras, e assim por diante. É totalmente o socialismo global que John Lennon estava pregando, a nova ordem mundial, e os jovens encantados, os jovens do mundo todo, digo, né? E estavam sendo doutrinados por esses músicos, esses artistas de destaque, os desenhos que esses globalistas trazem por iluminação satânica. Na verdade, eles são desenhos, muitos deles são desenhos preditivos. Não só os Simpsons, mas outros desenhos. Mas os Simpsons, as pessoas que assistem ficam até admiradas. Como é que pode um desenho dizer detalhes dos acontecimentos do futuro, né? No âmbito político, no âmbito global, né? Da economia do mundo e assim por diante. Até a maneira de se comportar, quem estaria ali no poder naquela época. Esses Simpsons, eles mostram um desenho muito tempo antes de acontecer. E quando acontece, todas as pessoas ficam admiradas sem saber o que é aquilo. Bem, isso acontece porque aqueles que estão manipulando o show todo nesse mundo, os globalistas, os Illuminati, os ostentadores da riqueza do mundo, que pagam políticos, pagam partidos, pagam governos,
pagam líderes religiosos e assim por diante. Eles têm dinheiro para manipular tudo. Eles estão dizendo, através desses simples desenhos, que eles estão no controle, que eles sabem o que vai acontecer. Mas só que Satanás, que eles são usados por Satanás, esses globalistas, o próprio Satanás que os usa, usa eles como ferramenta, como instrumento. E Satanás está, através desses prognósticos, dizendo que ele tem inveja de Deus. Porque se na Bíblia Deus fala o que vai acontecer desde o princípio, antes que aconteça, Deus já prediz. Então, o Satanás, invejoso que é de Deus, ele usa esses instrumentos artísticos para trazer as suas mensagens. Só que ele faz a nível de gozação, para dizer, olha, as pessoas não querem saber, por mais que seja provado que essa é a fonte que eu trago informações para eles. Filmes de Hollywood também são preditivos. Quantos eles estão avisando as coisas que vão acontecer, às vezes de forma apenas sarcástica, às vezes de forma séria, mas ali tem mensagens preditivas. Então, através da cultura e assim por diante, o inimigo está dominando todas as classes. E quando que realmente cresceu a esquerda nos Estados Unidos? Houve um homem que estudou lá na década de 60, na escola de Frankfurt, no sul da Alemanha. E essa escola, ele não só estudou, mas ele participou ali dessa escola, ele foi um auxiliar ali na administração. Nessa escola, a sua educação é preparar os alunos para que espalhem nos países capitalistas justamente as ideias do socialismo, do comunismo. Aqueles 10 mandamentos que nós já citamos em encontro anterior aí, de Vladimir Lenin, que instalou o comunismo na ex-União da República Socialista Soviética, na União Soviética do passado. No ano de 1913, Vladimir Lenin, ele criou então ali os 10 mandamentos do comunismo para destruir o capitalismo. E acontece então que essa escola de Frankfurt usa essas ideias, instrui os alunos para que eles saiam pelo mundo afora, principalmente os países capitalistas, a fim de corroer a cultura capitalista nesses países. E foi assim que Herbert Mancusi, ele foi doutrinado ali, ele desenvolveu esses princípios de como corroer o capitalismo, e de repente lá da Alemanha ele foi para outros lugares da Europa, mas ele acabou na década de 60 indo para os Estados Unidos. O propósito era colocar em prática as instruções do comunismo que ele havia aprendido lá na escola de Frankfurt para destruir o capitalismo ali nos Estados Unidos. O que aconteceu quando ele chegou nos Estados Unidos? Aí nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, estava muito fortalecido. A indústria estava de vento e popa. Ali havia muito emprego, salários altos, serviços a oferecer para todos que estavam desempregados. Então ele percebeu que essa classe de proletariado e burgueses, que proletariado são os operários, os funcionários, e os burgueses são aqueles que são os donos das empresas. Então ele viu que essa classe dos donos da empresa com os empregados, ele não iria conseguir convencer nenhum dos lados, porque eles estavam felizes, eles estavam produzindo, estavam tendo um bom rendimento, e ele então pensou assim, eu preciso atacar na ala aonde não recebe esses benefícios do capitalismo. Então foi aí que ele resolveu atacar nas escolas dos Estados Unidos, nas universidades. Os estudantes não têm salário, depende dos pais, e começou a fazer a cabeça dos estudantes, dos artistas, os teatros, as músicas, e do cinema, em Hollywood, e começou a trabalhar com essa classe que não é privilegiado pelo trabalho e pelo salário do trabalho realizado. Então são classes aí que estão avulsas, e ele começou a trabalhar com essa classe, que na verdade são aqueles que recebem a atenção do povo, aqueles que são vistos pelo povo. O povo quer se espelhar nesses que estão ali no cinema, no teatro, na música, nas escolas. Então foi justamente a classe certa que Herbert Mancusi, começou a atacar, e daí então ele conseguiu lograr êxito em instalar ali as ideias socialistas, e aquilo foi crescendo, crescendo,
e hoje está nessa situação que nós encontramos hoje, nos dias atuais. O pêndulo chegou nessa parte do domínio da esquerda em todos os países capitalistas, começando pelos Estados Unidos, e de repente a promiscuidade, a desordem, a baderna, a troca de valores. Veja, eu tenho um texto aqui aberto, aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 16, se você puder ler, diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então veja, troca de valores. Então é uma visão daqueles que se afastam mesmo da Bíblia, das orientações de Deus, e aqui o profeta já viu nos seus dias que os homens, nessa movimentação do pêndulo, de ora está do lado direito, ora está do lado esquerdo, então sempre os homens tiveram atitudes assim. Satanás manipulando as coisas desta maneira para alcançar o seu objetivo. Então, nessa ocasião, está aqui o lado do mal dominando, né? E vemos ainda em Provérbios, no capítulo 29, verso 2, a seguinte declaração: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em outras palavras, Provérbios 29, verso 2. Quando o mal, a injustiça, a tirania está no domínio, o povo suspira. Algumas versões dizem o povo geme. Então, o que está acontecendo é isso. O pêndulo foi levado atualmente, está ainda presente no sentido da esquerda, mas agora já está voltando para a direita. E quando chegar à direita, é aí que, na verdade, a coisa pega. É aí que o assunto vai arrochar. E nós estamos suspirando, estamos gemendo, estamos querendo, estamos com ansiedade de que realmente haja um líder a nível moral, a nível mundial, não mais esses estadistas que só prometem e não cumprem. Deve haver algo mais forte do que esses presidentes, esses líderes, esses estadistas a nível nacional. Então o povo está com ansiedade de que haja realmente uma organização que vá reger o mundo todo. E eles então, nessa história do pêndulo, de trazer a história para a direita, para a esquerda, para o bem, para o mal, eles estão agora vendo um mundo preparado, com ansiedade, para que haja esse líder que vá dirigir as coisas a nível global, no sentido secular e no sentido religioso. E aí que vai aparecer a figura do Papa. Enfim, só gostaria de dizer que, para terminar o encontro de hoje, que as sociedades secretas já deram esse recado para nós. Principalmente, conforme eu disse a princípio, o piso da maçonaria que eles andam é um símbolo deste mundo, que eles no mundo todo estão a andar, estão a caminhar, estão realizando seus projetos. Então o símbolo sendo preto e branco significa que eles, para construir a sociedade a nível global, eles precisam defender o bem e o mal. Precisam estar do lado do seu Deus, que é Lúcifer, na hora que está trazendo luz, na visão deles, e Satanás, na hora que está trazendo o mal, está trazendo as trevas. Então, assim, através da orientação desse Deus, que essas sociedades secretas estão a engrandecer, é que eles estão construindo a grande Babilônia do tempo do fim, descrita no livro do Apocalipse. E nós, então, no próximo encontro, vamos falar mais sobre a maldade que Satanás está fazendo com que as pessoas estejam mergulhadas nos dias de hoje. Em que pé se encontra a sociedade nos dias de hoje, no sentido de rejeitar a Deus. E mais para frente, então, nós vamos mostrar como que realmente o papado vai colocar o seu sinal, né, para o mundo todo. Nós vamos provar mais ainda que é ele, o agente que o mundo está expectante para que possa dominar a situação discordante, a situação de insegurança de todos os aspectos no mundo. Então, todos estão se voltando para o Papa. Nós vamos falar isso nos encontros adiante. Por hora, eu peço que você pense nisso. Nós temos que terminar, porque o nosso tempo aqui está esgotando, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a você, peço que você pense nisso e fique conosco. No próximo encontro, nós vamos
explorar um pouco mais esse assunto que diz respeito a mim e a você e nos prepara, então, para o conflito final. Que Deus nos ajude a estarmos firmes do seu lado até a volta de Jesus. Fique conosco e até o próximo encontro.